Eu queria imediatamente passar a palavra, então, ao doutor Marcelo Sacramone, para que, juntamente com a doutora Juliana, debatam um segundo ponto do nosso painel, que é justamente a questão da recuperação judicial, aplicabilidade ou não aos clubes de futebol, e, inclusive essa questão polêmica atual de que se seria possível uma associação civil ter o benefício sem que necessariamente estivesse transformado em sociedade anônima ou sociedade empresária. Doutor Marcelo, obrigado pela sua presença aqui no nosso debate virtual, e a palavra está com o senhor. Júlio, eu gostaria de agradecer o convite e parabenizar a OAB por essa iniciativa. Agradeço e parabenizo, inclusive, o deputado Pedro Paulo por iniciar essa discussão a respeito de uma das questões que me parece mais evidentes, que são problemáticas no direito brasileiro, e que com a pandemia ela acabou ainda mais sendo agravada, que é justamente a recuperação judicial, nesse aspecto específico de clube de futebol, mas como você próprio destacou, Túlio, a questão agora das associações também está em voga, e antes já tínhamos também toda a questão do produtor rural. Muito bem, diante de um cenário de pandemia, essas questões, em razão da crise econômico-financeira que se aprofundou, são trazidas com natureza cada vez mais pujante. O debate é importante, por isso parabenizo a OAB, agradeço o convite, e, na realidade, parabenizo todos os integrantes da mesa. Para que a gente possa começar, eu preciso destacar algumas coisas com relação à recuperação judicial e, inclusive, os projetos, porque me parece que eles são convergentes em diversos pontos e divergentes em alguns. Vamos começar pelas conversões. O projeto de lei, e os projetos de lei, e eu volto até a 11.101 de 2005, ele procurou não proteger um devedor, e essa é a principal crítica que se faz quando alguém vai pedir recuperação judicial. Poxa, esse cara vai dar um calote na praça. Não, não é verdade. Pouco me importa isso. Para até continuar a exposição do deputado Pedro Paulo, a gente quis criar, pela lei de recuperação, uma alternativa. Seria melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. E é justamente esse cenário que a gente está passando pelo sistema futebolístico. A gente tem clubes endividados, os dados foram apresentados, extremamente endividados, ainda que eles tenham um faturamento enorme, e eles não conseguem, de alguma forma, romper esse ciclo vicioso. E como eu não vou conseguir contratar ótimos jogadores, eu não vou conseguir capital de giro, eu não vou conseguir faturamento, eu não vou conseguir linhas de crédito a tempo. Eu preciso permitir que este clube, que hoje está sob a forma de associação, mas sempre pôde utilizar a forma societária, tenha estímulos para conseguir romper esse ciclo vicioso. Um desses estímulos pode ser a recuperação judicial, que nada mais é do que assegurar uma alternativa àquele empresário e que desenvolve a sua atividade sob risco, para, numa hipótese dele ter um insucesso, ele equalizar esse seu passivo e chegar a uma melhor solução com os seus credores. E por que esse ponto aqui se destaca? Porque a recuperação judicial, e esse é um engano que muitas pessoas têm, não foi feita para proteger devedor. Não foi feita para proteger o clube de futebol. A recuperação judicial é muito maior que isso, e me parece aqui que o projeto tem que ficar adequado para refletir essa dinâmica que é: recuperação judicial foi feita para proteger a atividade futebolística, nesse caso específico do clube de futebol. Pouco me importa se quem está desenvolvendo essa atividade futebolística é o cartola por trás daquele clube, ou se aquele clube, né, aquela empresa que vai surgir, ou se aquele conjunto de ativos vai ser arrematado num procedimento de falência por um outro empresário muito mais eficiente. E por que isso? Porque eu preciso conseguir estimular o mercado. Eu preciso conseguir estimular a atividade do futebol. E se eu tenho um empresário ineficiente que tocava aquela atividade futebolística sem pagar os seus credores, obviamente ele vai ser submetido a um procedimento de recuperação ou, eventualmente, diretamente em falência, e vai ser arrematado, vai ser retirado do mercado, porque o que me importa é preservar aquela atividade, que, se continuar sendo desenvolvida de maneira ineficiente por aquele
empresário originário, vai não só comprometer todo o sistema de crédito daquela atividade, como indicar que aquele profissional, e aí eu estou falando daquele jogador de futebol, não compensa que ele continue jogando no Brasil, porque afinal existe todo um risco dele não ter o salário satisfeito, de eventualmente na recuperação judicial ele receber daqui 10 anos. Se for trabalhista, a gente vai ver, existe uma exceção na Lei 11.101. Então eu preciso criar um cenário, e para isso o projeto, me parece, ambos os projetos vão num ótimo sentido, que é, o que me importa é criar um estímulo para que esse agente econômico passe a desenvolver uma atividade com todos os benefícios de outros empresários que fazem isso sob risco e, obviamente, com todos os ônus de desenvolver aquela atividade. E aí sim, eu trago ele para um cenário de atividade empresarial, mas eu também imputo a ele os mesmos ônus daqueles empresários que também desenvolvem atividades relevantes. Portanto, o primeiro ponto que eu queria destacar é: precisamos criar estímulos para romper esse ciclo vicioso, que é aquele clube continuar eternamente desenvolvendo a sua atividade, aumentando cada vez mais os seus endividamentos, sem conseguir circular riqueza e pagando os seus contratantes, suas partes relacionadas, e trazê-los para o âmbito da empresa, para que eles possam, diante de um risco, conseguirem ter uma segunda chance, ou, se aquele empresário não consegue conduzir sua atividade de maneira eficiente, serem retirados do mercado. E aí vem a primeira questão, que é o seguinte, tratando até do futebol. E nesse ponto, o projeto apresentado pelo Dr. Rodrigo Pacheco me parece que vai muito bem em alguns pontos, que é o seguinte: eu vou equiparar esta empresa convertida, né, ou transformada, e anteriormente que era uma associação, a todo e qualquer outro empresário que desenvolve a sua atividade econômica, sem nenhum benefício específico, porque ela não tem. Na realidade, ela desenvolve uma atividade sobre um risco que é do sistema de mercado como todo e qualquer outro empresário. O empresário do futebol tem que ter esta noção que ele se insere dentro de um mercado como outros profissionais de outras áreas, se submetendo ao mesmo risco e, eventualmente, impondo a ele os mesmos benefícios. Esse é o primeiro dos pontos. E aí, muito se questiona, então, me parece que essa solução acaba sendo eficiente, mas muito se questiona se eu não precisaria dar um tratamento diferente. Por quê? Porque eu preciso tutelar aqui, e até foi uma das falas do Dr. Pedro Teixeira, mas, poxa, a partir do momento da conversão, ele vai ter que aguardar, artigo 48 da Lei 11.101 especificamente, 2 anos de registro da atividade. E a gente precisa daí começar a entender de onde veio isso, para conseguir compreender, inclusive, a jurisprudência atual que já existe sobre isso. Que é o seguinte: esse período de 2 anos foi feito para retirar do mercado aquele agente econômico que não tem a informação necessária para desempenhar aquela atividade, e aí, assim que ele começar a desempenhá-la, ele pede recuperação judicial como um oportunista. Então, como 90% dos empresários do Brasil, e esse é o dado específico, 90% não conseguem superar esse período de 2 anos, houve, na 11.101, a inserção do artigo 48, que fala o seguinte: eu preciso que esse empresário já tenha a informação necessária para operar aquela atividade durante 2 anos. Foi esse o sentido da lei. E por que isso importa para a gente? Estamos falando de clube de futebol com atividades há dezenas de anos. Não faz, portanto, o menor sentido ser exigido este prazo de 2 anos de alguém que já tem conhecimento específico sobre o seu ramo de atuação e que, simplesmente por transformar o caractere, né, transformar a sua roupagem jurídica, ele não perdeu esta informação. Isso está sendo consagrado pela legislação? Sim, é pacífico no Tribunal de Justiça, inclusive do Estado de São Paulo, que as pessoas jurídicas, desde que não tenham atuado de maneira irregular durante esse período de 2 anos, mas, e aí o caso do produtor rural é um dos informes nesse sentido, né, que mesmo que ela tenha registrado e em período inferior a 2 anos, como ele já tem essa informação de atividades
há muito tempo desenvolvidas, não haveria esta limitação. Então, me parece, eu francamente acho até que seria dispensável isso ser colocado, mas eu concordo com essa dispensa, até com essa dispensa, com a não necessidade de se aguardar 2 anos. E a crítica que se faz a isso é o seguinte: poxa, mas aquele credor vai ser surpreendido com uma conversão da sua atividade e um pedido de recuperação judicial. Eu, quando emprestei recurso para aquele clube, não sabia que ele podia se converter, se tornar empresário e aí pedir recuperação judicial, o que é muito comum ser alegado. Que é justamente o argumento que todos os tribunais tiveram que apreciar, exatamente o mesmo ponto, no caso do produtor rural. E aí, as discussões que foram feitas e o sentido que a jurisprudência e toda a doutrina, francamente, caminhou é o seguinte: olha, o que você, credor, quer tutelar é o seu próprio crédito. Por quê? Porque você, como um ator mais, talvez, sofisticado, vai ter condição de chegar primeiro, fazer a primeira penhora e retirar o seu dinheiro. Então, na verdade, você não está pensando no melhor para a atividade futebolística, você está pensando no seu próprio bolso. A recuperação judicial serve justamente para isso, para fazer com que esses credores comecem a avaliar aquele cenário e aquele agente econômico em crise de forma coletiva. Então, tanto faz se o crédito que ele deu é anterior ou, especificamente, depois da conversão, sempre antes do pedido de recuperação judicial. Por quê? Porque, na verdade, recuperação não foi feita para proteger devedor, foi feita para permitir que esses credores, de forma coletiva, avaliem se aquela empresa merece continuar sendo conduzida por aquele específico devedor ou merece ser vendida por ocasião de um procedimento de falência. Então, na verdade, o que a lei tutela, francamente, não é credor. O que a lei tutela, por outro lado, é a atividade do futebol. Eu simplesmente aloco o poder aos credores, porque eles são, obviamente, os maiores interessados diretamente naquilo, porque vão botar o dinheiro no bolso se forem satisfeitos, para que eles consigam avaliar se aquela atividade está sendo a melhor, está sendo desenvolvida na melhor forma por aquele, na forma mais eficiente por aquele devedor. E aí eu preciso criar esse sistema coletivo. E por que esse ponto foi trazido aqui? Porque me parece, e aí, de novo, eu volto a um dado apresentado, inclusive pelos palestrantes anteriores, que 40% da dívida desses clubes de futebol versam sobre créditos trabalhistas. E esse ponto é ultra importante. Por quê? Porque a nossa Lei 11.101, o relator Rames Tebet, quando fez o relatório na Comissão de Assuntos Econômicos, falou: olha, eu preciso proteger o trabalhador. Então, eu preciso dar um destaque para ele. Tanto que inseriu especificamente uma limitação, que o credor trabalhista tem que ser pago em 1 ano. Nada impede que ele seja, ou que ele receba com desconto. E aí vai ocorrer dentro de uma convenção. Mas ele precisa ser pago durante 1 ano. Por que esse prazo de 1 ano é importante? Poxa, ele vai ter que pagar todo o débito? Não, não vai. Ele pode dar um desconto nesse pagamento desse débito tributário, desse débito trabalhista. Não há problema algum. Mas isso impede que outros credores recebam, na realidade, com primazia em relação a ele. Ai, Marcelo, mas não existe essa proibição na lei. Realmente não existe, mas o que obriga, e essa limitação existe, é que esse credor trabalhista receba em até 1 ano. Por que esse ponto importa? Porque na média das recuperações judiciais do Estado de São Paulo, esse é um dado feito pelo NEP, da PUC, que avaliou todas as recuperações judiciais do Estado de São Paulo de empresários, os credores com garantia real e os credores quirografários recebem em 10 anos. Se eu pago o credor trabalhista em 1, isso significa, ainda que com desconto, que eu estou pagando ele antes dos demais. O que significa isso em sentido econômico? Isso significa que eu não vou pagar um credor fornecedor, isso significa que eu não vou antecipar a eventual receita de qualquer outro contratante antes de eu pagar os empregados. E por que esse ponto aqui me parece que precisa ocorrer, inclusive, uma alteração no projeto apresentado e aprovado pela Câmara, que fala o seguinte: crédito trabalhista até 150 pode receber em 1 ano. E deve receber em 1 ano, mas todo o excedente pode receber em outros prazos, né? Ou um prazo mais estendido. O que significa que eu vou equiparar todo o excedente a um crédito de fornecimento, ao outro credor com garantia, ao banco que financia. Se eu sou um baita jogador e que vou cobrar um salário que
em razão do débito, supere 150, eu vou pensar, poxa, mas o excedente eu vou receber em 10 anos, junto com outro credor que talvez não seja tão importante para a minha atividade, que é justamente jogar futebol? Poxa, então eu não vou para esse clube. Porque eu vou avaliar o meu risco, e aí, necessariamente, se esse cara está em crise, ele não vai conseguir trazer os melhores jogadores, que é justamente o que a gente está tentando combater com o projeto. Eu preciso criar um veículo, eu preciso criar um instituto que permita que este empresário, clube de futebol, que teve um insucesso, consiga equalizar seus passivos e continuar como agente do mercado, fazendo os melhores contratos, trazendo os melhores profissionais. E, com base nisso, eu vou remunerar esses profissionais. Se eu estou dizendo que com a recuperação judicial eu posso pagar esse credor trabalhista em 10, 15 anos, qual é o estímulo que eu vou dar para este jogador continuar no Brasil desenvolvendo a sua atividade? E o dado novamente foi apresentado pelos palestrantes anteriores. Os clubes estão absolutamente endividados, com exceção do grande Flamengo. Eu vou criar um incentivo perverso para que esse jogador de futebol celebre os contratos. O que eu preciso, de novo, e esse é um ponto principal na minha recuperação judicial, é criar um sistema de incentivo que esses credores trabalhem de maneira coletiva. Isso a nossa lei de recuperação judicial, e há várias críticas a elas, há várias críticas, inclusive aos projetos de alteração da lei 11.051, que não corrigem, me parece, os principais problemas, mas eles estimulam, desde 2005, a doutrina de jurisprudência aprimorou essa legislação, já testou-a dentro do ambiente econômico, eles aprimoram esse ambiente colaborativo, e esse é o estímulo. E aí eu continuo, que é uma das críticas que eu também faço ao projeto, que é o seguinte, poxa, a gente não pode colocar expressão em recuperação judicial ao clube de futebol, que é obrigado para todas as empresas que pedem recuperação. Poxa, porque isso vai manchar aquela empresa. A gente não está pensando no devedor, a gente está pensando no mercado, e esse é o equívoco. Por quê? Porque quando eu coloco em recuperação judicial, eu dou um estímulo, e não uma pena, eu dou um estímulo a todos os contratantes para dizerem o seguinte, poxa, como este cara já está em recuperação judicial, significa que ele está em crise, mas que essa crise já foi equalizada. E por que isso é importante? Porque eu, como novo prestador, eu, como novo investidor, eu que vou aportar crédito ali, não posso ser considerado como credor sujeito à recuperação judicial. Eu sou extraconcursal. Credor, portanto, depois da recuperação. O que significa? O que significa que ele precisa me pagar integralmente e que eu prefiro aos demais diante de um cenário de crise. Esse é um ponto ultra importante. Escrever em recuperação judicial quando aquele clube empresa está em RJ significa que eu estou dando um incentivo a todo o mercado fornecer serviços, créditos, faturamento àquele empresário, porque eles não poderão ser dragados por eventual discussão, eventual equalização, que é o concurso, que é a recuperação, que já está ocorrendo. Colocar em recuperação judicial significa estimular contratações para aquele que já teve ou está tendo a equalização do seu passivo. E aí eu destaco uma importância, acho que é interessante do projeto, acho que vale a pena, acho que é uma medida, me parece que ela talvez nem precisasse, mas para evitar qualquer problema, eu destaco que é, em razão da recuperação judicial, aquele clube, aquele empresário, não está impedido de participar de campeonatos ou não perde de nenhuma forma o seu status. Senhores, por que eu acho desnecessário, mas por que eventualmente isso pode ser feito? Porque a gente precisa criar esse estigma que recuperação judicial, e aí o Dr. Pedro Paulo bem destacou, que recuperação judicial ou falência são problemas. O problema é a crise. Recuperação judicial e falência é o remédio. E por que isso importa? Porque se ele não fosse empresário, e é por isso que a nossa legislação exige do empresário, artigo 1º da nossa lei, e submetida a essa atividade a risco, a lei não conferiria esse benefício como fez. Entende não só que ela está sob risco, como permite estas soluções para que o empresário consiga
voltar ao mercado para desenvolver sua atividade e, no dia seguinte, ter sucesso, melhorando o seu passivo. Agora, quem vai avaliar esta conta e se ele é eficiente ou não é a coletividade de credores, que deve ter incentivo para tutelar o devedor mais eficiente ou retirá-lo do mercado, vendendo para alguém que tenha interesse, caso tenha, que vai continuar aquela atividade. O que eu não posso simplesmente é focar na proteção daquele devedor, criando estímulos e benefícios totalmente diferentes, inclusive dos outros empresários que vivem no mercado, porque, nesse sentido, a recuperação pode ser transformada num calote institucional com análise, né, ou com aval legal. A recuperação não foi feita para isso. A gente precisa pensar muito maior. A recuperação foi feita para proteger o mercado do futebol, que, caso contrário, vai continuar do mesmo jeito que está, que são os principais profissionais acabam se deslocando para outros países, porque aqui não possuem segurança jurídica, que desempenharão essa atividade e serão remunerados por ela, ou que poderão verificar, no caso específico, aí na Assembleia Geral de Credores, se aquele empresário deve ser mantido ou deve ser falido, para que outro melhor ocupe o lugar dele para continuar desenvolvendo essa atividade de que tanto gostamos. Muito obrigado,